Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Louvado seja o nosso Senhor para todo sempre. Estava vendo aqui uma mensagem do diácono Ezequiel, que declara: depois de um dia muito puxado, vamos nos deleitar na presença do Senhor e ouvir a sua voz. Graça e paz, povo de Deus, povo querido, povo chamado pelo nome do Senhor. A você que está nos acompanhando aí pela internet, esta é a Igreja Presbiteriana do Brasil, é a Igreja Presbiteriana de Presidente Médici, porque nós estamos instalados aqui na cidade de Presidente Médici, Rondônia, e é sempre um privilégio para nós estar transmitindo este culto. E você, no conforto do seu lar, pode estar acompanhando. E você pode convidar outras pessoas para assistir esse culto também. Compartilhe, né, essa live para que mais pessoas sejam alcançadas. Amados, tem uma tecnologia aí do celular, do Face, melhor dizendo, né, uma função que é a legenda. Aí teve gente que me ligou, falou: tira a legenda aí, tá me atrapalhando. Eu não consigo. É simples assim, já pesquisei e não consegui tirar a legenda. Então, se tiver alguém aí, não fui eu que coloquei, tá bom? Se tiver alguém assistindo aí e souber tirar, ou de repente
se as pessoas que estavam incomodadas já não se incomodam mais, vamos deixar ela aí, tá bom? Que Deus abençoe, né, a sua vida grandemente através desse culto. A palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 5, no versículo 19, tem um texto que diz assim: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Já? Oh, meu pai. Já desligou o negócio aqui, velho? Não, desligou a legenda. Eu não perguntei para a pessoa certa aí. Tá bom, viu aí? Esses meninos, eles sabem mais da tecnologia do que nós que já passamos aí dos entas, né? Ou estamos no entas. A palavra diz que o Senhor reina eternamente. E mais uma vez, né, sobre essa palavra, nós declaramos que o Senhor reina eternamente, por isso todas as coisas estão sob o poder do nosso Deus. As nossas vidas, as nossas limitações, a terra, né, e todas essas questões que têm acontecido na terra, ela está diante do nosso Deus que reina sobre tudo e todos. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado porque o Senhor nos deu a permissão e nos deu vida, saúde para hoje estarmos reunidos mais uma vez. Mesmo que de forma pela tecnologia, pelo Facebook, online, mas nós, ó Deus, estamos ligados no trono da graça, no trono de Deus. E nós fomos, ó Deus, escolhidos pelo Senhor para fazer esta obra. E nós, ó Deus, clamamos que através desta live pessoas possam ser alcançadas pelo poder não da nossa fala, da nossa voz, nem da fala do pastor, mas pelo poder da palavra do Senhor, a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. Que ela possa alcançar a sua vida aonde você estiver. Meu Pai, abençoe essa pessoa. Talvez, meu Deus, está sem esperança, está sem alegria, sem ânimo. Talvez, meu Pai, está preocupada com o que vai acontecer no final do mês. Não sabe se vai ter o seu salário, não sabe se vai ter o pão de cada dia. Meu Deus, abre as portas e providencia o pão de cada dia, meu Pai, para todos nós. Sustenta-nos, ó Deus, pois o Senhor é o Senhor que reina eternamente. E em nome de Jesus, agradecemos o Senhor. E em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Adoremos a Deus. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, que vive e reina para sempre, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Assossegue o seu coração e que Deus possa falar conosco por boca do teu servo, pastor Aziel. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, nós estamos felizes, de estarmos aqui fazendo algo, que é um grande privilégio, que é pregarmos a palavra do Senhor, sabermos que essa palavra, além de ser uma palavra sagrada, santa, e que nós, como pecadores indignos, não temos nenhuma condição, amados, de pregá-la pelos nossos méritos, mas o Senhor nos permite. Então é um privilégio, sim, sem igual, o Senhor nos permitir que preguemos essa palavra santa. Também, amados, nos alegra em pregar essa palavra porque nós sabemos que ela é poder de Deus. A palavra de Deus diz isso, poder para transformar vidas, poder para consolar, poder para dar direção, poder, amados, para fortalecer, tudo o que nós verdadeiramente necessitamos, ela procede da boca do Senhor. E dessa forma, amados, eu convido então você essa noite a abrir mais uma vez a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. E nós leremos dos versículos 18 em diante. A semana passada nós demos início a essa mensagem, uma mensagem aí dividida em duas partes, embora pudesse ser multiplicada em muitas e muitas outras mensagens também, mas nós nos ateremos apenas em duas mensagens para explicar principalmente dois pontos que foi destacado aqui. Vamos ler então 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 ao versículo 25, onde a palavra do Senhor diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos mais uma vez, queridos. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento sublime, meu Pai, poderoso, meu Pai. Ó Deus, mas ao mesmo tempo cremos que
eterno, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, como Deus Todo-Poderoso, governador de todo o universo, dono de todo esse universo, se importa conosco, meu Pai. E vem com o teu conselho e o teu ensino, meu Pai, instruir as nossas vidas, falar aos nossos corações, tirar-nos, meu Pai, ó Deus, de situações, meu Pai, que às vezes o nosso coração nos leva, a circunstância nos leva, ó Deus, os pensamentos nos levam, mas em nome de Jesus Cristo, nós cremos, meu Pai, que aqui é o lugar, meu Pai, da manifestação do teu poder, meu Pai, por estar sendo pregada a tua palavra. E para isso, meu Pai, nós pedimos, meu Pai, a manifestação sem igual do teu Santo Espírito, para me instruir, meu Pai, mas também, meu Pai, para, ó Deus, iluminar, meu Pai, a mente, o coração, meu Pai, mover a vontade dos meus irmãos que estarão ouvindo esta palavra, de maneira, meu Pai, que todos nós sejamos, meu Pai, ó Deus, arremetidos, ó Deus, a tua presença e andar segundo a tua vontade. Pai, é a nossa oração em um nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, semana passada nós demos início, a essa mensagem. E nós, então, destacamos aqui o versículo 18 de início, dizendo, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E a primeira pergunta, amados, que nós, então, buscamos responder aqui é por que é loucura? Antes disso, amados, nós vimos que por que essa mensagem deve te interessar. E eu quero revisar isso aqui rapidamente. Primeiro, porque é a palavra de Deus. Segundo, amados, porque ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é poderosa, amados, para nos salvar e para sobrepor-se a toda sabedoria secular. Quarto lugar, amados, em terceiro lugar, nós precisamos estudar essa palavra, aprender dessa palavra, porque, segundo o texto, existe um grupo que se perde e existe um grupo dos que se salvam, e não há um terceiro grupo. Se você pertence, então, amados, ao segundo grupo, ao grupo dos que são salvos, então a palavra de Deus nos deixa muito claro que o próprio Jesus disse que muitos são chamados, são poucos os escolhidos. Então você está em desvantagem numérica, nós aprendemos isso. E certamente há um mundo, há uma sabedoria humana, há uma filosofia desse século que está te pressionando, que está certamente te fazendo com que você sofra, por não ver a palavra do Senhor cumprida, talvez até mesmo na sua própria vida, e certamente isso tem trazido angústia ao seu coração. E por fim, amados, nós vimos que por que nós devemos nos interessar por essa palavra? Porque ela é prática. Todo o ensino do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vai nos levar, amados, a orientações práticas, principalmente quando esse evangelho não está fluindo na nossa vida como deveria fluir. Então nós vimos, amados, semana passada, por que é uma loucura. E nós entendemos aqui que é uma absoluta loucura, imaginar que Deus, o Deus Todo-Poderoso, entregou o seu Filho, Deus que é o Criador de tudo, entregou o seu Filho para nascer, morrer, nascer sem expressão alguma, sendo Ele Rei, sendo Ele Deus, morrer, sendo crucificado a morte mais vergonhosa, naquela época, e dessa forma, amados, essa mensagem, e depois, lógico, ressuscitar, e essa mensagem, então, ser uma mensagem de salvação. Então, é absolutamente loucura, dado o que as pessoas pensam a respeito do que é ser sábio nesse tempo, o que é ter poder nesse tempo. É absolutamente loucura pensar num Salvador dessa forma. A outra questão que nós vimos, amados, é que é loucura porque quem se perde, quem está se perdendo, não sabe que está se perdendo. Ele não consegue entender isso, ele não tem sabedoria para entender isso. As coisas espirituais se discernem
espiritualmente, vai se dizer um pouco mais adiante. E o terceiro motivo é que quem está se perdendo sabe muitas outras coisas. Então ele tem uma gama, ele tem independente do círculo que ele está, pode ser nos mais diversos círculos, ele tem uma gama, ele tem um estoque, poderíamos dizer assim, né, de sabedoria humana. E ele se firma nessa sabedoria, né, e ele crê em outras coisas, né, ele não sabe que está perdido. Além de ele não saber que está perdido, amados, ele se apoia, ele se sustenta nessa sabedoria que certamente o levará para cada vez mais longe de Deus. Então, por isso que o Evangelho é uma loucura. Né? É uma loucura porque nós cremos, né, em algo que a sabedoria humana não aceita, não concorda, né, não racionaliza, não consegue entender realmente. Né? Nós cremos, né, em algo que aqueles que se perdem não creem, né? Eles não sabem que estão se perdendo e eles também, né, sabem muitas coisas e eles acham que essa sabedoria é suficiente. Mas por que é loucura? Nós já sabemos. Mas por que é poder de Deus? Queridos, eu queria que você desse uma lida junto comigo, versículo 22, 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que Paulo está dizendo aqui dos versículos 22 até o 24 é que ele abriu mão, amados, da sabedoria da época. Né? Ele abriu mão, amados, daquilo que os gregos tinham como aquilo de mais elevado para eles. Ele abriu mão, amados, daquilo que para os judeus era o mais importante, que eram os sinais que confirmavam. Embora Jesus tenha feito tantos sinais, embora o apóstolo Paulo, o ministério dele seja acompanhado de sinais, né, o apóstolo Paulo está afirmando aqui que não é isso o mais importante. Né, embora isso confirme, né, os sinais possam confirmar Jesus como o Cristo, Jesus como o enviado de Deus. E aqui nós precisamos levar em conta, amados, que Paulo era um intelectual, ele poderia usar dessa sabedoria. Ele, na verdade, era um dos mais sábios entre os judeus. Mas ele vai dizer, se você for até lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, pode dar uma olhadinha, está logo do lado da leitura que você fez, Paulo vai dizer assim, que ele diz assim para os coríntios, que foi em fraqueza, temor e grande tremor que preguei dentre vós. Então Paulo está dizendo que quando ele pregou o evangelho no meio desse povo, ele pregou em fraqueza, em temor e grande tremor que preguei dentre vós. Mas por que ele pregou em fraqueza, temor e tremor? Amados, como eu já disse, os gregos, eles detinham o título de maior sabedoria da época, e eles se arrogavam disso, eles se vangloriavam disso, e realmente era a maior sabedoria humana na época. Aquela sabedoria, amados, aquela autossuficiência do povo, desse povo, ele era conhecido do apóstolo Paulo. Né? Para vocês terem uma ideia, a cidade de Corinto, a cidade onde o apóstolo Paulo está se dirigindo aos crentes dessa cidade, ela foi destruída por um terremoto. E antes, amados, que a ajuda da capital do Império Romano, da cidade de Roma, chegasse até lá, os administradores, os políticos da cidade de Corinto, enviaram uma carta a Roma e disseram: não precisa nos enviar ajuda, nós mesmos já estamos dando conta e nós estamos fazendo tudo o que é necessário para recuperar a cidade. Então, amados, diante, amados, dessa autossuficiência, dessa sabedoria, dessa ciência, né, de toda a riqueza daquela cidade, toda a pompa daquela cidade, o que Paulo decidiu então, amados? Segundo você vê aí em 1 Coríntios 2:2, ele decidiu nada saber entre eles,
senão Jesus Cristo e este crucificado. Amados, é muito interessante que Paulo diz que ele foi em fraqueza, temor e tremor que ele pregou o evangelho entre esse povo. Mas para que nós entendamos, amados, por que é poder de Deus, nós precisamos levar em conta que o apóstolo Paulo, ele não temia e ele não tremia diante da sabedoria, da riqueza, do poder dessa cidade, do poder dos coríntios. Ele temia, amados, era usar a sua própria sabedoria, que se igualaria ou seria muito superior a deles. Paulo era considerado um dos mais sábios entre os judeus. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele temia usar esse tipo de sabedoria, a sabedoria do mundo ou qualquer outra coisa que não fosse a mensagem da cruz. Ele sabia, amados, que só a mensagem da cruz ela poderia surtir efeito contra a arrogância, contra o orgulho daquele povo, contra o orgulho, amados, e a prepotência daquele povo, daquela liberdade que eles achavam que tinha por sua sabedoria, mas era uma liberdade escravizadora, que escravizava aquele povo nos seus pecados. Amados, isso aqui nos leva a um primeiro entendimento aqui. O apóstolo Paulo, ele resolveu pregar entre esse povo, amados, sem sabedoria humana, sem racionalizações humanas, sem arapucas racionalistas. Hoje, amados, nós temos muitos pregadores que eles pensam em todo tipo de estratégia para pegar o pecador no pulo. Né? Então ele cerca como se fosse armando um arapuca, ele fala, não, se ele cair, se ele falar isso, eu falo aquilo, se ele... e tudo bem, nós precisamos saber da razão da esperança que há em nós, mas o poder de Deus, amados, vem do Cristo crucificado, e essa é a mensagem principal que nós devemos pregar, amados. É interessante, amados, hoje estão usando, né, muitas vezes, passou um tempo que a igreja usava muito a ideia do terror. Eu sei que nós precisamos pregar contra o pecado, precisamos pregar sobre o inferno, isso é uma mensagem bíblica, mas achavam que só isso era suficiente, que nós íamos impor tamanho terror, e eu vou dizer, não é sábio aquele que não tenha medo do inferno, porque o inferno é uma realidade e é bíblico. Mas não acharmos, amados, se nós fizermos um engendramento, se nós criarmos um certo tipo de terror no coração das pessoas, as pessoas vão se render por medo. Isso não vai adiantar, amados. Muitas vezes estamos vendo um evangelho sendo pregado de falsas esperanças. Então, só a promessa vem para Cristo, que tudo irá se consertar. Quando nós ouvimos o pastor João Petrecelli, bem encerrando a sua fala na última quarta-feira, se eu não me engano, foi ontem, anteontem, me deu um branco aqui, mas ele encerrando a sua fala, a respeito de como, amados, hoje estão deturpando o evangelho, e levando muitas vezes as pessoas creem, amados, numa mensagem que não condiz com a mensagem de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo, então, amados, ele deixa muito claro aqui, que ele estava convencido que a sabedoria humana ele já tinha. Ele não poderia pregar com sabedoria humana, porque ele já tinha as racionalizações humanas, amados, ele já tinha. As espertezas humanas ele já tinha. Isso não salva ninguém. Muitas vezes, amados, nós estamos então fazendo esse tipo de oferta do evangelho, cheio de adereço, cheio de esperança falsa, e o que vai salvar realmente, amados, é a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, amados, quando ele faz uma autoavaliação de si mesmo, ele diz assim, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Eu queria que você acompanhasse comigo. Lá diz assim, presta atenção, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade
do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé. Então, amados, por que, amados, o Evangelho é o poder de Deus segundo o apóstolo Paulo e principalmente no que ele destaca ao dirigir-se aos coríntios? Porque o Evangelho, amados, é o poder de Deus, porque ele nos livra, ele vai nos salvar, em primeiro lugar, de nós mesmos. Guarde bem isso. Mas, pastor, vai nos salvar de nós mesmos? Sim, amados. Ele vai nos salvar principalmente do nosso orgulho. Esse era um dos problemas da igreja de Corinto e certamente, amados, é a base, queridos, do nosso pecado. O apóstolo Paulo, amados, ele vai escrever um tanto de versículos, tantos ensinos. Eu coloquei aqui em ordem da palavra. Eu queria que, se você quiser anotar, você anote, né? Se você quiser só acompanhar a leitura comigo, mas depois você marca aí na sua Bíblia de acordo com o que você for lendo, né? Mas eu queria destacar aqui como que eu quero deixar claro para você que um dos pontos que Paulo toca aqui com respeito ao poder de Deus, que é o poder de destruir o nosso orgulho. Esse é um dos temas principais do apóstolo Paulo, é um dos pontos que ele mais confronta aqui na igreja de Corinto. E ele vai dizer, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as fracas no mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir nada as que são. 1:29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Queridos, olha só todo esse texto do versículo 26 até o versículo 29, o apóstolo Paulo destaca algumas coisas. Olha só como é que isso nos humilha, amados. Aqueles que são chamados ao evangelho não são os mais sábios. É o que ele está dizendo aqui. Não são os mais nobres, né? Ele está dizendo que Deus escolheu as coisas humildes do mundo. E qual é, amados, o nosso maior problema? Nosso maior problema é quando alguém nos fala alguma coisa, quando alguém nos ofende, porque aquilo nos diminui e nós logo nos inflamamos. Versículo 31, capítulo 1, versículo 31. Portanto, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Esse era um dos problemas da igreja de Corinto. Havia muita vanglória ali dentro. Muita gente dizendo, olha, eu sou melhor, né? Eu sigo mais a Cristo, eu sigo melhor a Cristo, eu faço melhor por Cristo. Capítulo 3, versículo 7, lê comigo, vou em ordem assim, né, da palavra aí para que você possa acompanhar. Então, nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa. Olha, mais uma vez o apóstolo Paulo, né, colocando as pessoas no lugar certo, nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ele diminui o homem e exalta o nome de Deus. Capítulo 3, versículo 21, assim ninguém se glorie dos homens, ninguém venha se gloriar dos homens, que o homem não é nada. Capítulo 4, versículo 6, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Também não pense que outros, né, poderão atribuir a você qualquer tipo de vantagem. E eu gosto muito desse versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, havia uma vanglória dentro dessa igreja. E ele então apresenta, amados, como curativo para isso, Cristo e esse crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para os gentios. Capítulo 4, versículo 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Olha só, o problema da soberba novamente. Capítulo 5, versículo 2, falando a respeito do irmão que estava em pecado e não tinha sido tratado, e contudo ainda vós
e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Capítulo 8, versículo 1, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui, amados. O que estava vendo? As pessoas estavam indo em festas pagãs, festas que se fazia uso daquilo que contradizia a palavra de Deus, né? Comiam e bebiam de maneira que escandalizavam as pessoas menores da igreja, as pessoas talvez recém-convertidas, né? Ou outras pessoas que não conseguiam ver, né, que aquilo era algo que o crente deveria conviver. E essas pessoas então dizem, não, mas eu estou na minha sabedoria, isso não me contamina, isso não me fere. E o que o apóstolo Paulo termina? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Essas pessoas, amados, e Paulo vai tratar isso em outras cartas também, ele vai deixar muito claro que muitas vezes as pessoas não estão preocupadas em escandalizar aqueles que são mais fracos na fé, com respeito à bebida, com respeito a tantas outras. Não vou entrar aqui porque vão dizer que eu estou dando recado aqui por meio de algumas, usando a palavra de Deus. Não, queridos, mas eu quero destacar principalmente nesse ponto, comida e bebida. Essas pessoas estavam se ensoberbecendo e dizendo, olha, isso não me toca, mas escandaliza, amados. E escandalizava realmente aqueles novos convertidos, escandalizava pessoas que tinham problema, né, dentro da sua família, e certamente isso continua acontecendo hoje também. E assim, amados, no capítulo 13, versículo 4, diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúme, não se ufana, quer contar vantagem, e não se ensoberbece. Então, era o problema dentro da igreja de Corinto, né? E é problema dentro de toda a igreja, na verdade. Senão não estaria pregando, não teria necessidade de nós estarmos tratando disso aqui hoje. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós. Isso aqui é tremendo, amados. E sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha só, sabe o que Paulo está colocando, amados? Paulo está novamente subjugando, por meio da palavra, que eles estavam sendo orgulhosos. Ele vai dizer, olha, nós já tivemos a sentença de morte, para que nós não confiemos em nós. Todo homem está encerrado no pecado e está debaixo de condenação. Todos nós já recebemos a sentença de morte, justamente para que você não confie em você, mas confie no Deus que ressuscita os mortos. E é nessa esperança que nós nos apegamos. E assim, amados, ele vai seguindo, né? Capítulo 4, versículo 7, né? Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não se soberbeça, nós somos vasos de barro. O importante é aquilo que foi colocado em nós, né? Aquilo que o Senhor confiou e colocou, né? Não confiou em nós, né? Confiou, né, a nós. Né? De forma alguma ele confia em si mesmo, por isso que ele coloca o Espírito Santo em nós para garantir a nossa salvação. Queridos, capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer a respeito de si mesmo. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Evangelho. Queridos, o apóstolo Paulo, então, deixa muito claro aqui que qual é uma das grandes manifestações de poder. Por que o Evangelho é o poder de Deus? Porque o Evangelho, amados, nos subjuga. Porque o Evangelho, amados, é poder de Deus para vencer a nossa arrogância. O Evangelho, hoje tem muita gente, amados, dizendo, olha, eu creio que Deus devia agir assim, eu acho que a palavra de Deus fala isso, mas devia ser assim. Queridos, essa sabedoria vai ser totalmente aniquilada. Ela ainda é suportada por Deus nos dias de hoje, mas ela será totalmente aniquilada. Foi isso que nós lemos no texto, que acabamos, o texto principal aqui, central da nossa meditação essa noite. Amados, como se manifesta esse orgulho, amados? Através da autossuficiência, né? Então, sábios, ricos, nobres, segundo aqui o apóstolo Paulo, ele colocou no mesmo nível, amados, dos não sábios, dos menos sábios, dos pobres, né, dos plebeus, né, daqueles que não têm, né, nenhum tipo de nobreza na sua vida. Ele coloca todo mundo na mesma. Ele aniquila aqui, amados, a glória própria, ou seja, né,
O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, amados, que aqueles que não conseguem ver glória em si mesmo, eles estão à frente daqueles que se gloriam. Aqueles que, quando são colocados diante, amados, do nosso Redentor, e olha para a sua vida e não vê glória nenhuma, mas pelo contrário, vê pecado, vê sujeira, vê maldade, e agora então pede socorro àquele que foi crucificado na cruz do Calvário. Esses sim, amados, esses que não têm justiça própria, e ele mesmo disse isso, né? Ele vai dizer: porque não me enviou, versículo 17 do capítulo 1, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, porque aí ele conclui, amados, para que não se anule a cruz de Cristo. Capítulo 1, versículo 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, é poder de Deus para vencer o nosso orgulho. O orgulho que nos impede de chegar até Cristo. Orgulho que nos impede de andar como Cristo quer que nós andemos. O Evangelho é o poder de Deus para, amados, cancelar isso na nossa vida. Mas o Evangelho também, amados, é poder de Deus para nos salvar da condenação dos nossos pecados. É o poder de Deus para nos salvar do nosso próprio orgulho, né? Mas é o poder de Deus para nos salvar dos nossos próprios pecados. Paulo pregou Jesus crucificado, ou seja, em linguagem simples, e disse ao povo, amados, que aquele Jesus que foi crucificado em Jerusalém era o Filho de Deus, Salvador dos homens, e que todos serão salvos se arrependerem e crer nesse Jesus. Deixa eu dar um exemplo disso, amados. O discurso de Paulo lá em Atenas, Paulo fez a primeira viagem missionária, e ele então passou em Atenas, capital da Grécia, e ele então, logo depois, ele sai dali e vai até Corinto, que era de certa forma até perto. E certamente, amados, a mensagem que Paulo pregou em Corinto, depois ele segue para Éfeso e assim em diante. A mensagem que ele pregou em Corinto é essa mensagem aqui. Eu queria citar pelo menos 3 versículos dessa mensagem, lá em Atos capítulo 17, versículo 30 a 31. Ele diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependa. Essa é a mensagem do Evangelho, arrependimento. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Julgará como? Por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse, amados, ele vai nos julgar por meio de um homem que nos escolheu. Os que se perdem, amados, certamente dirão: isso é uma mensagem louca. Mas aqueles que se salvam, amados, dirão: esse é o poder de Deus para a salvação. Cristo e esse crucificado e que foi ressurreto dentre os mortos para a minha própria ressurreição. Então, amados, por que é poder de Deus? Porque nos livra de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa prepotência, né, da nossa dificuldade em admitir os nossos erros, em expor os nossos erros. E aí, amados, mas também, glória a Deus, ele é poder de Deus porque ele é poder para vivermos o Evangelho da cruz de Cristo. E eu gosto muito desse texto, capítulo 6, versículo 9 e 10, né, de 1 aos Coríntios. Então é isso que Paulo está ensinando aqui aos Coríntios. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele vai dizer depois: tais fostes algum de vós no passado, em surgirem todas essas coisas, mas Deus os revestiu de um novo homem. Mas o que eu quero destacar aqui, que eu disse que eu gosto muito desse texto, é porque esse texto, amados, ele coloca o maldizente na mesma lista dos ladrões. Ele coloca o maldizente na mesma lista dos afeminados, dos homossexuais, dos imorais, dos idólatras, dos adúlteros. E é muito interessante, amados, que quando ele coloca do maldizente, ele coloca todas as pessoas, amados, inclusive as que estão dentro da igreja, num mesmo patamar. Por quê? Porque ele diz: olha, né, você nunca se levantou para
falar, né, mal de um irmão, usar mal a sua língua. Eu vou aqui expandir a ideia aqui de maldizente, né? Nunca levantou usando sua língua para reclamar demais. E aí, amados, ele coloca, então coloca todos os homens numa única condição aqui. Olha, se o evangelho também, amados, é o poder para vivermos o evangelho da cruz, e eu tenho falhado nessas coisas, eu tenho que me arrepender. O evangelho começa com arrependimento. E ele vai dizer, amados, capítulo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, olha só, amados, aqueles que foram alcançados pelo evangelho foram santificados. Eles não são santos, eles não são autossantificados, eles são santificados por Deus, santificados em Cristo Jesus, chamados também para ser santos, ou seja, trabalhar essa santidade com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, amados, quando nós nos somos colocados a todos no mesmo patamar, o que eu tenho que fazer, amados? Se eu tenho lutado, amados, contra o pecado da maledicência, eu tenho que me arrepender diante de Deus, porque essa é a marca para iniciar, para começar a caminhada no Evangelho e para continuar a caminhada no Evangelho. Se o problema do outro, amados, é o roubo, é a sonegação fiscal, é o jeitinho, é a corrupção, porque essa lista aqui é uma lista reduzida. Paulo dá umas listas muito mais ampliadas, e para você quiser se sondar, leia as demais listas também, né? Alguém teve problema com o sexualismo, né? Teve problema com o adultério, né? Qual é o caminho? Arrepender-se e agora seguir uma nova vida em Cristo Jesus. E eu quero, amados, pegar ainda uma orientação aqui do apóstolo Paulo, né, que eu tenho citado aqui constantemente, também em 1 Coríntios, quando ele cita, não sobreveio tentação que não fosse humana. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos, Tiago nos orienta que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Mas ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E essa cobiça está dentro do seu coração. Essa cobiça é que nos leva aqui, segundo a lista de Paulo, à idolatria, a atos imorais, ao adultério, ao homossexualismo, à avareza, à bebedeira, né, à maledicência, ao roubo e assim por diante. Tantos e tantos outros pecados. Mas 1 Coríntios 10, 13 diz que isso pode ser vencido. Porque o Senhor, quando nos chama e nos santifica, Ele também, amados, nos chama para que nós, né, sejamos vocacionados, né? Nós somos vocacionados a continuarmos trabalhando essa santidade. Então, amados, se o Evangelho é loucura para aqueles que se perdem, porque eles se estribam na própria sabedoria, nós nos estribamos na sabedoria de Deus. A sabedoria que vem do Cristo crucificado. Poder para nos salvar, amados, de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, queridos. Mas é poder para nos salvar dos nossos pecados. Mas é poder também, amados, para nos manter firme, santificando-nos cada dia mais e mais. Poder para vivermos o Evangelho da cruz de Cristo. Amém? Queridos, que o Senhor firme essa palavra no seu coração. Eu não sei a luta que você está passando, eu não sei se a luta é contra você, se a luta é contra o mundo que te sufoca, mas que em nome e por amor de Jesus, você se firme nessa palavra. Na cruz de Cristo, da cruz de Cristo, emana todo o poder para aqueles que se arrependem e aqueles que verdadeiramente querem viver o Evangelho de Cristo. E não há outro caminho, queridos. O Evangelho, ele sempre requer o arrependimento. Ele não exclui ninguém que seja arrependido, que seja verdadeiramente, queridos, quebrantado
diante do Senhor, desejando não só ser santificado, mas viver em santidade também. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar e colocar essa mensagem diante do Senhor. Senhor, como nós, meu Pai, temos orado, nós temos pedido, meu Pai, não só que entendamos a Tua palavra racionalmente, mas que entendamos, meu Pai, racionalmente, porque ela, meu Pai, é certamente, meu Pai, compreendida dessa forma, mas também, meu Pai, que entendamos com o coração, que as nossas emoções, meu Pai, sejam tocadas e que elas movam a nossa vontade, Senhor, a fim, ó Pai, de que se cessem toda desculpa, ó Deus, além, meu Pai, de nós, ó Deus, olharmos para nós e sabermos que nós não nos gloriamos, meu Pai, na sabedoria desse mundo. Nós vemos, meu Pai, que ela é necessária naquilo que é justo, naquilo que é correto, Pai. Ó Deus, nós vemos que, ó Deus, ela é útil, Senhor, mas nós não nos estribamos dela, meu Pai. Nós, meu Pai, descansamos totalmente na sabedoria, ó Deus, que alcança o pobre e alcança o nobre, que alcança o sábio e alcança aquele com pouco entendimento, mas que alcança, meu Pai, todo aquele que é pecador, que reconhece, meu Pai, que despede, meu Pai, Senhor, que despe-se, Senhor, do seu orgulho, Senhor, e realmente se reveste, meu Pai, da glória, meu Pai, dos méritos de Cristo, meu Pai, conquistado na sua vida santa, na crucificação, Senhor, e certamente, meu Pai, na exaltação dele, meu Pai, à destra do Senhor. Por isso, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, que nessa noite, meu Pai, aquele que está passando por lutas, meu Pai, consigo mesmo, meu Pai, com os pecados que ainda insistem na sua vida, aquele, meu Pai, que está passando por dificuldades circunstanciais, meu Pai, ó Deus, que em nome de Jesus ele evoque, ele clame, meu Pai, pelo poder da cruz de Cristo, se arrependa dos seus pecados, meu Pai, e verdadeiramente, meu Pai, experimente o poder que vem da cruz sobre a sua vida, meu Pai, e sobre a vida de todos aqueles que Ele ama também. Senhor, muito obrigado. Cubra, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, com os méritos da cruz. Senhor, faça fluir, meu Pai, esses méritos no meio da tua igreja. Em tudo aquilo, meu Pai, que não está correto, meu Pai, ó Deus, no meio do povo do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, ó Deus, passe, Senhor, e vá trabalhando nos corações, meu Pai, vai multiplicando esta palavra, meu Pai, de modo, ó Deus, que nós verdadeiramente, meu Pai, façamos valer, meu Pai, não só a mensagem, meu Pai, da cruz, mas, meu Pai, todos os efeitos dessa cruz sobre as nossas vidas, meu Pai. Pai, é a nossa oração, em um nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado por estar mais uma vez aí, ouvindo a palavra de Deus, né, e que, em nome de Jesus, você já se sinta convidado, né, a estar conosco, então, no domingo, pela manhã, né, às 9h30, na nossa escola dominical. Temos aprendido muito, amados, tem sido desafiador. Faço um convite a todo aquele que esteja nos ouvindo, mas que você multiplique esse convite a outras pessoas, compartilhe, né, os links, né, do Facebook, com quantas pessoas, com certeza eles ouvirão coisas preciosas para a vida delas, e você dará um presente a essas pessoas. Às 18h30 no domingo, né, o nosso culto também noturno, e quinta-feira de novo nós te esperamos aqui. Que Deus te abençoe, fica com Deus.